Fala pessoal, hoje um podcast mais do que especial, né? Com Eslen Delanogari. Você sabe, Wesley, que é o seguinte, primeira vez que eu tô falando com o Eslen, o editor, o Léo, ele demorou acho que quase um ano pra parar de te chamar de Elsen. É normal, cara. Aí você imagina eu num lugar, numa repartição pública ou em qualquer instituição falando, o primeiro nome é Eslen. Aí a pessoa, eu tenho que soletrar, né? E aí depois ela termina e o sobrenome é o Delanogari. Aí começa tudo de novo. Ai, ai. Eu falava o seu nome errado, eu falava Eslen Dalagnori. É Aí isso não, aí. não, não, é Delanogari, tá bom. Pessoal, é o seguinte, hoje eu trouxe o Wesley pra falar aqui de educação, tá? Eu vou fazer um disclaimer pra ele não ter que fazer, que é o seguinte, velho. Não sei se o Wesley é de direita, de esquerda, se ele é fascista, se ele é comunista. Isso não importa. Eu trouxe ele pra falar aqui de educação, né? Então a gente vai falar de educação. Eu não quero ninguém aí falando, não, mas você é muito pra direita, muito pra esquerda, você se filiou ao MBL, você é deputado pela missão. Calma, cara. Não, ele só está dando uma entrevista tecnicamente sobre educação. Nós vamos falar sobre isso, né? Então já deixa o like aí e eu vou começar perguntando uma coisa pra ele. Em primeiro lugar, velho, como você surgiu na internet? Porque quando eu fui conhecer você, tipo assim, eu lembro que teu Instagram na época tive até, sei lá, uns 500 mil seguidores. Aí um dia eu fui falar de você pra alguém, falei, puta, cara, já viu esse cara aqui? Pá, quando eu fui mostrar, a gente tava com 1,5 milhão. Que isso, velho? O que É, aconteceu? Quem é você, velho? Diga eu lá. fiz, eu fiz psicologia na minha graduação. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, lá perto da Argentina. E aí eu fiz, mudei para uma cidade um pouco maior, de uns 60 mil habitantes, para fazer psicologia lá no interior do Rio Grande do Sul, numa instituição privada. Uma curiosidade sobre mim, eu fiquei em 16º suplente, ou seja, eu fiquei 15, 16 posições atrás do último no vestibular, numa universidade privada, numa escola de interior, numa instituição de interior. E aí eu entrei porque chamaram a lista e tal, a galera não tinha grana para matrícula, ou o FIES não aprovou, etc. Aí eu fiz graduação lá, no interior do Rio Grande do Sul. Aí no meio da graduação eu entendi que conhecimento te dá muito poder. Eu compreendi que as pessoas que eu mais admirava tinham um amontoado de conhecimento. E dali para frente eu comecei a valorizar o conhecimento, que até então ninguém tinha me explicado a importância de conhecimento. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse podcast aqui. Aí eu comecei a estudar muito no meio da graduação, muito mesmo. Comecei a ler muitos livros, tentar entender um pouco mais sobre psicologia. A minha formação foi muito deficitária, como é boa parte das graduações em psicologia no Brasil, especialmente no que tange ao método científico. Depois também, se quiser perguntar sobre isso. E aí eu entendi que existia um mundo muito além daquele que eu tinha estudado dentro do universo da psicologia na graduação, que era o mundo das neurociências. Aí no último ano de psicologia, eu resolvi estudar para entrar no mestrado. As minhas opções, como no Brasil tem poucos mestrados e doutorados em neurociência em universidades federais, que é onde a gente faz realmente pesquisas públicas, as privadas muitas vezes não fazem pesquisas, exceto a PUC e algumas outras. Tinha duas opções, Porto Alegre ou Florianópolis. Aí eu entrei ali, vi os índices de violência e decidi vir para Florianópolis porque é uma cidade menos violenta. Entrei no mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, terminei o mestrado, logo depois entrei no doutorado. E aí no meio do doutorado, na verdade um pouco antes do meio do doutorado, começou a pandemia. E aí quando começou a pandemia, eu tinha um Instagram até fechado, à época não mostrava muito. E aí a galera começou. Aí eu abri o meu Instagram, comecei a mostrar um pouco a rotina de laboratório naquela época pandêmica, que eu cuidava de uma colônia de camundongos no laboratório, e eu tinha que ir pro laboratório, trocar biotério, botar água, ração para os animais. Aí eu comecei a mostrar um pouco a rotina para a galera que me seguia e comecei a explicar um pouco sobre neurociência nos stories e no meu Instagram. E aí veio o boom dos podcasts. Acho que já existia podcast antes aqui no Brasil com o Flow, né? Mas acho que a pandemia a galera ficou muito em casa, tinha muita live, muito podcast, a audiência foi toda para a internet. E o pessoal começou a me marcar muito num podcast do Petri, na época chamado A Deriva. E eles me marcando assim, cara, tu tem que ir nesse podcast, foi um cara da psicanálise aí, falou um monte de asneira, tu tem que ir lá para falar também da psicologia mais científica. Aí na época eu falei, cara, que mané podcast, esses negócios de buchitagem de internet, eu vou fazer minhas coisas aqui, não quero saber disso. Atendia paciente, fazia doutorado, tava num corre. Até que me encheram tanta paciência e tanto saco, falei, beleza, vou lá no podcast. E aí eu fui, falei tudo que eu achava que deveria falar e, cara, em 2 meses acho que eu ganhei 200 mil seguidores, 150 mil seguidores, assim, explodiu,
porque foi um casamento de eu estar preparado, ou seja, eu falar um assunto que eu sabia, com a sorte de existir, sorte, né, não no sentido que foi algo benéfico, mas sorte para o meu caso específico no universo da minha ascensão profissional, que as pessoas queriam saber muito sobre saúde mental devido ao contexto pandêmico, estava todo mundo ferrado da cabeça em casa, tudo fechado e tal. E aí acho que uniu esses dois, uma grande demanda de audiência, eu dei uma oferta razoável para eles e o pessoal começou a me seguir muito. E aí a partir dali, modéstia à parte, acho que eu soube capitalizar muito bem a audiência inicial, e aí quando você fura um pedaço ali, através da arrebentação, você consegue ir para frente se você não for um cara muito ignorante, né? Foi mais ou menos assim, cara. Muito bom. Você fala muito sobre PBE, né? Que é psicologia baseada em evidências. Eu estava até com o Engenheiro Léo, ele até brincou, né? Ele falou assim, quer dizer que as outras psicologias, então, não são baseadas em evidência? Então, antes da gente falar do tema aqui, que é educação, explica um pouco pra gente o que é PBE e por que tem esse nome, né? Tá. Diga lá. Então, o nome, ele não é um nome muito bom, confesso, é um nome importado da medicina baseada em evidências, e também tem esse questionamento, quando a gente fala, pô, mas tem medicina que não é baseada em evidência? Quando você fala que existe uma prática baseada em evidência, seja na nutrição, na educação física, na educação, que a gente vai falar mais para frente, na psicologia, na medicina, você está dizendo que a intervenção, isso que é muito importante, tá, Arthur, entender esse conceito, a intervenção, a tecnologia que você está oferecendo para o paciente, ou para a política pública, ou para a escola, ou para qualquer lugar que você esteja assistindo, essa tecnologia que você está oferecendo ali, seja um tratamento ou uma política pública, ela foi construída e está sendo oferecida à luz de um olhar específico chamado de prática baseada em evidência. No universo da psicologia, todos os universos respeitam esse tripé, mas no universo da psicologia você dá uma intervenção. Essa intervenção no paciente, quando é psicologia clínica, quando é uma intervenção baseada em psicologia baseada em evidência, ela respeita um tripé, que é, você tem que dar a melhor evidência disponível, você tem que saber fazer essa intervenção, e você tem que respeitar a subjetividade e os valores do paciente. Quando você faz essas três coisas, você está fazendo PBE. Então veja que a evidência é um dos pilares, tem outros dois. Vou dar um exemplo. Eu sei achar hoje, dado o meu treinamento científico, a melhor evidência para dor lombar. Só que eu não sei fazer. Eu sei procurar o artigo. Eu vejo uma meta-análise da Cochrane Review, que é a melhor instituição de meta-análise do mundo. Falo, cara, para dor lombar essa é a melhor evidência, mas eu não sei fazer. Então se eu não tenho esse tripé, se eu não tenho expertise, eu não estou fazendo PBE. Outro exemplo. Transtorno de personalidade borderline. O tratamento padrão ouro, a melhor evidência para transtorno de personalidade borderline é uma terapia chamada terapia comportamental dialética. Então chega um paciente com transtorno de personalidade borderline para mim. A melhor evidência é terapia comportamental dialética. Eu sei fazer a terapia comportamental dialética. Mas se o paciente for analfabeto, eu não posso dar essa intervenção, porque dentro da intervenção, um dos componentes é ele escrever nos cartõezinhos de enfrentamento. Então eu teria que dar a segunda melhor evidência. E eu dando a segunda melhor evidência, respeitando todo o resto, eu estou fazendo. Um exemplo bom aqui, já que o contexto do seu canal é política, é o Lula. O Lula uma vez teve um problema de garganta e a melhor evidência para o tratamento de problema de garganta dele era a operação. Só que existiu um risco dele perder a fala. E ele ele é político, ele não pode ficar sem fala. Né? Até acho que seria razoável, né, se o Lula parasse de falar muitas asneiras, aí o Brasil seria um lugar um pouco melhor. Mas você não pode dar essa intervenção para ele. Então você tem que respeitar os valores do paciente. Então, uma das críticas que a gente escuta, inclusive em educação, tá? Se você quiser entrar nisso depois, uma das críticas que a gente escuta quando você vai oferecer um olhar clínico ou uma intervenção, uma tecnologia à luz da PBE, da prática baseada em evidência, ou psicologia baseada em evidência, ou MBE, né, medicina baseada em evidência, se convencionou chamar tudo de PBE, que é prática baseada em evidência, uma das principais críticas é, você está ignorando a subjetividade do paciente. Você não está ignorando, cara. O terceiro tripé é sobre a subjetividade do paciente. Então, basicamente, PBE é isso. E aí, como algumas formas de intervenções terapêuticas não têm evidência clara de eficiência, elas não se enquadram na PBE. Um exemplo é a psicanálise, outro exemplo é a constelação familiar. Né? E aí a gente tem diversos exemplos na medicina, tem um monte de exemplo também. Não sei se ficou claro. Ficou maravilhoso. Vamos lá. Entrando no quesito educação, primeira coisa é o seguinte, eu ouço muito que o Brasil é muito atrasado em termos de educação.
Primeira pergunta é, o Brasil é realmente muito atrasado ou existe aí sei lá, um preciosismo, até um sensacionalismo quando a gente fala de educação? É atrasado, cara. E o Brasil. É engraçado que na psicologia o Brasil é muito atrasado, tirando o Brasil, Argentina, Venezuela e França, todos os outros países, por exemplo, no universo da psicologia, não ensinam mais psicanálise, ou países ocidentais, etc., né, mais pro lado de cá que a gente sabe mais, não ensinam mais psicanálise como uma intervenção clínica. Nos Estados Unidos, psicanálise está dentro da disciplina História da Psicologia. O Brasil ainda ensina, e é majoritária nas universidades brasileiras, você vê pouco das outras intervenções. Na educação, é muito parecido. A educação brasileira, o ensino da educação brasileira é muito pouco orientado por evidências. É muito assim, um cara escreveu um negócio, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, etc. Um cara escreveu um negócio, ele deu uma ideia que às vezes faz sentido. Cognitivamente, teoricamente, a ideia faz muito sentido, só que a gente pulou a fase de testar se aquilo ali tem eficiência ou não. Além das poucas vezes que a gente testa, a gente faz uma implementação muito torta e porca, não sei exatamente o porquê, e portanto a gente não consegue fazer uma relação causal entre se isso aqui de fato está funcionando ou não. A gente simplesmente bota aquilo ali, joga aquilo ali na fogueira, joga aquilo ali como uma política pública sem uma implementação correta e uma testagem. Então, o mesmo cenário que a gente pinta para a psicologia brasileira, o universo da pedagogia, eu acho que consegue ser pior. Uma das poucas áreas que eu acho que consegue ser menos científica e muito pseudocientífica que a psicologia, acho que é a pedagogia. E aí a gente vê isso nos dados em pesquisas nacionais. A gente tem pesquisas nacionais mostrando, principalmente aquelas que mensuram o alfabetismo funcional da população. A gente tem outras, né? O IDEB, tem outro, o PISA, que a gente sempre figura muito mal nesses rankings. E os dados até são meio maquiados, como, por exemplo, com a aprovação automática, que faz o IDEB subir, e agora vai ser um problema, porque já não dá mais para aprovar, porque tudo que aluno está sendo aprovado, então a tendência é que o IDEB já está estabilizando e vai começar a cair. Mas quando a gente vai ver o alfabetismo da população, a gente encontra um enorme problema, porque o alfabetismo da população é você conseguir implementar no teu dia a dia aquilo que você aprendeu na escola. E quando você não consegue fazer isso, você começa a ter problemas de convivência que trazem um ônus gigantesco para o cidadão e que impedem ele de conseguir ascender pessoalmente e profissionalmente por dificuldades de lidar com questões do dia a dia. Um exemplo é um ranking de alfabetismo funcional que foi publicado em 2024, a edição anterior foi em 2018, foi em parceria com o IBGE, com o Instituto Paulo Montenegro, eu não lembro exatamente Só uma dúvida, essas pesquisas brasileiras, elas não sofrem influência política ou sofrem? Eu acho que não, porque é uma amostra desconfiáveis. É uma amostra randomizada, os caras pegam 4, 5 mil pessoas com 4 anos de escolaridade pelo menos, randomizam isso em várias cidades para fazer uma amostra representativa do Brasil e saem coletando dado. Acredito que não tem influência. Esse índice de alfabetismo funcional, que vocês podem procurar aí no Google, tem todos os dados lá, os dados são muito alarmantes. 33% das pessoas, salvo engano, 29% ou 33% das pessoas são classificadas como analfabetas funcionais, ou seja, elas conseguem ler o seu nome, conseguem entender um número de telefone, mas um parágrafo elas já não conseguem mais, elas já tem um pouco de dificuldade. Se você enquadrar aquelas pessoas, se você fizer estratificar e querer entender apenas aquelas pessoas que realmente conseguem ler um texto de dificuldade média para difícil, são apenas 10% das pessoas. E muitas das pessoas analfabetas funcionais ou que conseguem entender textos simples, como a bula de um remédio ou um exame de sangue com os valores de referência, tem graduação, cara. Você vê o efeito escola, Arthur, tá? Não podemos ser injusto aqui. Claro que a pessoa, quanto mais passou pela educação, menos ela está enquadrada nos níveis de analfabetismo precários. Então existe o efeito escola. A escola tende a melhorar, de fato, a capacidade interpretativa, etc. Mas é um dado, assim, 65% das pessoas não conseguem entender um gráfico de correlação. Tipo, aqui é altura, aqui é peso do indivíduo. Aqui, né, quanto maior a altura do indivíduo, maior tende a ser o peso dele por ter mais massa. Explique esse gráfico, eles não conseguem. 55% da amostra de 2018 disse que não conseguiria fazer ou faria com dificuldade entender um exame de sangue com os valores de referência no lado.
55 da amostra, cara, 55% da amostra. Glicose sanguínea acima de 126 é diabético, de 100 a 125 é pré-diabético, abaixo de 99 miligramas por decilitro é saudável. O seu deu 110, aonde você tá? 55% disseram que não conseguiram. O cara olha ele olha o símbolo escrito e ele já tem uma dificuldade. Tem símbolos inscritos. É tipo assim, quando você vai para uma aula de matemática, você olha uma lousa cheia de X. E aí você... Eu sei que eu não sei. Cara, mas você nem tentou. Exato, Cara, o X mais 1 igual a 0. Quanto é X? Não, puta, cara, tem X, cara. Puta, tem letra na conta. Não, cara, mas olha bem, é bem facinho, né? Para verificar, só para você entender, para verificar o nível funcional, né, o mais alfabetizado funcionalmente, a pergunta era, eles mostraram um gráfico da temperatura do planeta, né? E o gráfico tinha três projeções. Um cenário muito ruim, onde a temperatura subiria 3 graus em média, 4 graus em média. O cenário atual, se a gente continuasse emitindo as concentrações de gás carbono, etc. E um cenário otimista, né? E aí o gráfico, então, ele vinha uma linha só, abria em 3 linhas e aqui dizia momento atual. Explica esse gráfico. 10% conseguiram explicar, cara. Com 4 anos ou mais de escolaridade. A gente não tá falando de uma pessoa que nunca pisou na escola. Sim. Então, é alarmante. A gente não consegue traduzir. Você compreende? A gente não cria a tecnologia de interpretar o mundo para fazer o mundo mais fácil. Isso é curioso porque assim, ninguém nega a tragédia da educação brasileira. Ninguém nega. Nem a direita, nem a esquerda, nem o centrão, nem ninguém. Todo mundo fala, existe a tragédia, mas este governo trabalha melhor para isso. Mas ninguém nega a tragédia. Então, primeiro ponto, sim, temos uma tragédia, tá? Segundo ponto, cara, muito ouço dizer sobre o tal do construtivismo. O que é isso? Isso é bom ou isso é ruim? Olha, definir construtivismo é mais ou menos como definir pós-modernismo, ou como definir cultura, né, ou como definir ciência. É muito difícil. Demandaria algumas teses de doutorado. Mas, basicamente, houve uma ascensão de teóricos no século XX, principalmente da segunda metade para frente, em especial aqui o Piaget e o Vygotsky, que eles trouxeram uma ideia de que o aluno, e aí isso se traduziu até numa frase famosa do Vygotsky, né, que é quando você instrui o aluno, quando você passa uma instrução para o aluno, você está tolhindo aquele aluno de aprender por si mesmo aquilo. Né? E aí se começou a construir uma ideia, um construto de que o aluno deve ser um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, o que não é uma coisa ruim, claro, porque aumenta a motivação e neurobiologicamente tem uma série de neurotransmissores que são importantes para a obtenção do aprendizado via neuroplasticidade que envolve motivação. Então você aprender um negócio que tem a ver com política, você vai aprender muito mais rápido do que se for uma coisa muito abstrata, né? Então essa parte, até o Paulo Freire teve uma ação importante nisso. Então isso é bastante importante e faz sentido. O maior problema do construtivismo foi a hostilidade à instrução. Aqui no Brasil, isso se traduziu em uma série de problemas. Houve uma época que professores, e eu conheci professores que fizeram isso, e talvez aqui embaixo tenham professores falando que aconteceu e que não aconteceu, mas a gente sabe vários casos de professores que ocorreram isso, que foi proibido o ensino da tabuada. Você não podia ensinar a tabuada via decoreba, porque você tinha que ensinar a tabuada para o aluno usando um contexto significativo para o aluno. Então o aluno lê uma história, onde no meio da história tem conta, tem cálculos, e por ali ele aprende a tabuada, as multiplicações. E alguns professores trancavam a porta da escola, da sala de aula, para a diretoria não ver que eles estavam ensinando a tabuada. Quando a gente sabe, pelas boas práticas, que tem que decorar a tabuada. Tem que decorar a tabuada. O resultado disso, historicamente, foi a formação de professores que não entendem de matemática, que dão aula para pessoas que não vão entender de matemática, e hoje o Brasil é um dos piores do ranking mundial de matemática. Salvo engano, é o segundo pior, só perde para Singapura. Não, para as Filipinas, só perde para as Filipinas. Então é uma tragédia. Então essa lógica do construtivismo surgiu com ideias razoáveis. Esse é o maior problema, Arthur, de várias políticas públicas no Brasil no campo da educação. São ideias razoáveis, cara. O problema é que um cara levantar a mão, o Piaget, por exemplo, foi um cara que influenciou muito positivamente as neurociências. As fases de neurodesenvolvimento do sujeito que foram descritas pelo Piaget são fantásticas. Quando que a criança começa a entender que o que ela sabe, o mundo inteiro não sabe, desenvolve teoria da mente.
E ele desenhou de uma forma muito bonita essa construção do neurodesenvolvimento da criança. Só que aí o cara escreve uma frase, ele tem uma ideia, e aqui no Brasil a gente importa isso e santifica o sujeito em vez de testar. Por que a gente não pegou algumas escolas, né, randomizou 100 escolas de 100 municípios diferentes, falou, vamos testar aqui, mais instrução aqui, mais construtivista, vamos deixar 2 anos, vamos ver os resultados, comparar com a linha de base, e daqui para frente a gente implementa aquela que funciona melhor. Aqui no Brasil a gente não faz isso, cara, porque há uma hostilidade muito grande no campo da psicologia e no campo da educação ao método científico. A gente não gosta de mensurar, a gente não gosta de medir, a gente acha que medir é ofender, porque aí você vai estar instrumentalizando tecnicamente, vai fazer o sujeito perder a criticidade, e aí você vê as pessoas falando uma série de você é positivista, você é fascista, você é nazista, você é, sei lá o que, taxista, cientista, e vai indo. E quando a gente não consegue mensurar isso que foi implementado, a gente não sabe se funciona ou não. E aí segue-se perpetuando essas práticas mais pautadas por essa lógica construtivista em que o indivíduo tem que estar muito presente na obtenção do conhecimento e há essa hostilidade à instrução. Cara, falando de construtivismo, não dá pra não falar de Paulo Freire, né? E é impressionante, cara, como tem gente que endeusa o Paulo Freire e tem gente que demoniza o Paulo Freire, né? Pelo pouco que eu conheço, né? Me parece que o Paulo Freire ele é muito menos um cara que tem políticas objetivas daquilo que deve ser feito, e muito mais um cara que escreveu algumas listas de desejos e umas reflexões filosóficas sobre educação, né? Tô errado, cara. Explica um pouco o que é o tal do método Paulo Freire, né? Pedagogia do oprimido, não sei o que lá, e se ela funciona ou não funciona. Você já leu Paulo Freire? Não, eu li A obra sobre dele. Paulo Freire. Tem um livro inclusive do Tomás Juliano, cara, que ele mostra uns trechos dos livros do Paulo Freire. E tem aquelas frases que são absolutamente sem sentido. Pelo menos eu não sei se eu que não sei interpretar, mas tem frases que você lê assim, e não chega em lugar nenhum. Claro, li um cara que é hostil ao Paulo Freire refutando o Paulo Freire. O livro dele chama Desconstruindo Paulo Freire. Só que, cara, ele não mentiu naquela citação. E não me parece que tem muito sentido aquilo, cara. Assim, a obra do Paulo Freire é uma obra muito difícil de entender. Se um dia alguém aí quiser se debruçar sobre o Paulo Freire, vai entender que ele bebeu muito de teóricos russos, é muito complexo de compreender o que ele quis ensinar. E até, desculpa até te interromper, até nos vídeos dele é difícil de interpretar o que ele disse. É uma obra muito vasta também, né? Ele foi desde uma lógica de filosofia da educação até um pedacinho da obra dele, que foi o método de alfabetização de adultos que ele fez, etc., né? Usando uma lógica mais realística da vida do cara, em vez de calcular a trajetória de uma bola de canhão, calcula a trajetória de uma enxada, sei lá, que fica mais próximo de você. Mas foi um pedacinho, e o próprio Paulo Freire disse, e a gente tem uma série até de grandes especialistas em Paulo Freire, que de fato leram Paulo Freire mostrando isso, ele disse, não levem a sério o meu método. Eu fiz um teste aqui, na época, aqui, deu certo, não levem a sério, não levem isso como um método. A maior parte da obra do Paulo Freire foi sobre uma filosofia da educação. Naquele tripé que eu mostrei anteriormente da PBE, uma educação baseada em evidências, digamos assim, lembre-se, o tripé é melhor evidência disponível, saber aplicar e levar em consideração a cultura das pessoas, né, a subjetividade das pessoas. Nesse tripé aqui, Paulo Freire entraria no terceiro item. Sacou? Paulo Freire entraria no terceiro item, em levar em consideração a subjetividade da galera, a sociedade da galera. O problema é que hoje, Arthur, usam Paulo Freire no primeiro pilar, como melhor evidência disponível. Não é a melhor evidência disponível. Cara, posso falar a melhor explicação que eu já vi de Paulo Freire. Eles usam como método. Ele é uma filosofia. Ninguém aqui vai negar, cara, que você tem que levar em consideração a cultura do lugar para ensinar alguma coisa, sendo que o Brasil é um país gigantesco, continental. Você tem que levar em consideração os lugares e a cultura e etc. O problema é que a galera quer utilizar o Paulo Freire como melhor evidência disponível e não aqui no nosso terceiro pilar. E aí gera um problemão. E assim, então, deixando claro, Paulo Freire é uma leitura muito difícil. A maior parte das pessoas que concordam e discordam do Paulo Freire não leram Paulo Freire, inclusive os que concordam, tá? E dizem coisas que o Paulo Freire não disse, extrapolam para a ideologia, para as ideias do Paulo Freire entrar na sua ideologia, quando na verdade o Paulo Freire deveria ser refletido à luz de uma filosofia da educação, enquanto os métodos de aprendizagem, de fato, e de alfabetização,
precisam ser olhados à luz do que a ciência mostra. Por exemplo, na alfabetização a gente tem o método fônico e o método global. O Brasil, em grande maioria, utiliza método global nas prefeituras, nas secretarias de educação, que é um método onde você ensina a palavra para a criança de uma maneira global, a palavra toda, e não o método fônico, que você decompõe a palavra e ensina em fonemas, né? Os sons, e aí a criança, a partir dos sons das palavras decompostas, ela compreende a palavra inteira. Eu não sei da onde que tiraram, cara, e muito provavelmente vem dessa corrente filosófica, construtivista, muito francesa, né, velho? Tem uns teóricos franceses que destruíram a educação e a psicologia. Tem uns que o mesmo destruiu a educação e a psicologia ao mesmo tempo, eles conseguiram. Que a galera acha que você vai tirar o senso de criticidade da criança se você ensina ela pela palavra decomposta e não pela palavra global. Você tem que ensinar a palavra toda, porque assim a criança tem uma noção mais ampla e mais crítica do mundo. Todas as evidências, Arthur, todas as evidências apontam que o método fônico é 3 vezes melhor. Não é 2, não é um pouco mais, é 3 vezes melhor. E todas as evidências para alfabetizar, e todas as evidências apontam que o sujeito que aprendeu por método fônico, lá na frente, ele tem mais senso crítico. Então, eu não sei por qual razão a gente utiliza o método global, sendo que a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o método fônico, que poderia ser utilizado para tornar muito mais eficiente a nossa capacidade de alfabetizar as crianças aqui no Brasil. Porque eu ouvi dizer o seguinte, quando eu era criança, eu entrava na minha sala de aula e tinha um monte de imagem de tudo quanto era coisa, a palavrinha escrita embaixo e um monte de letra em tudo quanto era lugar. Né? Eu nunca tive problema de déficit de atenção, então isso nunca me prejudicou. Mas dizem que uma sala de aula que não é clean, que ela é cheia de símbolos, ela assusta uma criança. Eu sentia, por exemplo, um pouco isso quando eu abria, por exemplo, um caderno um livro de matemática. E eu vi um problema cheio de raiz quadrada, x ao quadrado. Eu olhava, antes de ver aquilo, de entender aquilo, só de bater o olho eu ficava assustado. Eu, puta, mano, tá cheio de coisa estranha aqui. Talvez uma criança sinta isso, né? Isso tem alguma coisa a ver com esses métodos ou não tem nada a ver? São coisas diferentes? Assim, tem uma meta-análise, de várias meta-análises. Para quem não sabe, meta-análise é uma análise de várias análises. Então, você pega um monte de estudo. Na educação isso é bem comum, porque a gente tem poucas áreas da educação que as evidências são muito fortes, porque os estudos são muito robustos. Quando você não tem estudos tão robustos, o normal é você agrupar um monte de estudo e aí a partir disso você deriva um dado mais robusto. Tem meta-análises falando sobre métodos de alfabetização, e aí eles falam de vários métodos, né? O alfabético deve ser uma derivação ou algum parecido, eu diria que até que é parecido com o fônico, salvo engano aqui no Brasil é muito usado, o método global e etc. E essas meta-análises apontam de forma inequívoca que o melhor método que tem hoje é o método fônico. Ponto final. Não há argumento no sentido de evidências para isso. Há outros estudos mostrando sobre cartazes em escolas. Esses estudos sugerem que escolas limpas, paredes sem aquele monte de cartaz, paredes limpas mesmo, são escolas que têm, que os alunos tendem a ter mais produtividade, conseguem aprender mais. Aí o porquê disso a gente não sabe, talvez tire menos a atenção do aluno, né, foque mais no professor, não fica perdendo tempo olhando para os lados. O maior problema, cara, é que, de novo, você fala com um professor e aí você pergunta para o professor assim, por que tem cartazes na sua sala? Ele não vai saber explicar, é porque alguém decidiu. Esse é o maior foco do podcast. Então, se você sair com isso aqui do podcast, cara, eu tô satisfeito. O maior problema é que não se testam. As coisas não são testadas. Se você vai num congresso de educação hoje e você fala que quer testar, o que você acha da gente pegar aqui em Santa Catarina, algumas escolas, implementar uma sala limpa, deixar outra com cartaz, daqui um ano a gente vê? É um negócio, é como se você estivesse cuspindo na cara deles, assim, você tá ofendendo as pessoas por sugerir testar. Como a gente não testa, do nada todas as escolas têm cartazes, porque uma fez, aí naquela uma escola tinha um professor, esse professor ficou velho, aí foi transferido, virou diretor de outra escola, como sempre teve, ele fez também. Aí você vai aprofundando e puxando o fio, eles nunca dão um porquê de ter, porque nunca testaram. Quer ver? Quando você vai perguntar para qualquer professor,
Ou você vai ver, em dados empíricos, as principais evidências para levantar qual é a principal preocupação do professor hoje no Brasil. Todos os levantamentos apontam 60%, 70%, às vezes mais dos professores dizendo que é a indisciplina dos alunos. É de longe, assim. Os professores, cara, tem escola pública que os professores, assim, os alunos furam o pneu do carro do professor, cara, se ele reprova, ou se dá uma prova, ou se, sei lá, sabe, batem no professor, é um negócio que é muito complicado. Geralmente, quem produz os dados é um cara que não tá na escola pública, então isso já é um problema. Ele manda um mestrando ou uma iniciação científica, um doutorando lá, aí o cara, em grande maioria, faz um estudo qualitativo, o que não tem problema fazer estudo qualitativo, que é o quê? Ele vai lá, bate uma foto do momento temporal, né? Tipo, é uma foto do tempo, assim. O professor passa isso, aí tem aluno indisciplinado, aí o professor diz para o aluno sentar, e não sei o quê, aí ele viu que mandar o aluno sentar funcionou. O problema é que esse tipo de estudo, ele não estabelece causa e efeito, a gente não sabe o que funcionou, porque tu tem que testar antes, fazer um basal, e fazer uma intervenção e num grupo muito parecido com esse, não fazer a intervenção, e ver se foi a intervenção que causou o desfecho, positivo ou negativo. Aqui a gente não faz isso, então isso já é um baita problema. O segundo problema é que quando você pergunta para o professor qual aula que ele teve para lidar com indisciplina na escola, ele nunca teve. Você ensinar um cardiologista que não sabe sobre batimento do coração. A principal demanda dos caras é lidar com disciplina de aluno. Qual estratégia você aprendeu? Geralmente o que os diretores falam é, sabe o quê? Dá uma aula diferente. Dá uma aula diferente. Aí você fala, mas como diferente? Dá uma aula diferente aí. Leva no pátio, passa um filme, faz alguma coisa. Faz um esquema, uma novidade. E quando a gente vai ver os estudos para reduzir indisciplina na escola, nós temos muitas evidências de práticas eficientes, cara. Cara, ó, eu não conheço nenhuma. Eu vou falar uma de instinto, tá? Rigidez em punição funciona. Funciona. É que aí que tá. A implementação é que, ó, primeiro, a implementação tem que ser uma implementação bacana. Tem uma prática específica que é uma intervenção baseada em evidência, eu diria que é um modelo de atenção, digamos assim, chama PBIS. Positive Behavior Interventions and Support, PBIS. Basicamente, são 3 níveis de intervenção na escola. O nível 1 é uma intervenção para a escola inteira, que é basicamente o quê? Você dizer o que vai acontecer com o aluno se ele fizer tal prática. Fez bullying, vai acontecer isso, de consequência. O bullying foi físico ou foi verbal? Se foi físico, a consequência é mais grave. Você bateu num professor, falou um palavrão, levantou durante a sala, esse aqui vai ser a consequência. Você tem que explicar para a escola inteira isso, tem que ficar claro para os alunos que isso vai acontecer e aplicar. Beleza? Esse é o nível 1. Você vai ter dissidentes. Tem alunos que não vão cumprir aquilo ali, vão continuar tendo problemas. Né? É uma parcela já menor. Para essa galera da parcela menor, daí vem o nível 2 de intervenção. Um exemplo, tem vários, tá? Mas um exemplo do nível 2 de intervenção é o check-in, check-out. Que é o quê? O aluno chega na escola, ele tem que se apresentar na coordenação, o coordenador vai olhar para ele e vai falar, chegou, tal hora, trouxe os materiais e hoje tem aula tal. A hora que você for embora, você tem que passar aqui de novo. Aí ele vai lá no finalzinho e passa. Fez alguma transgressão hoje? Não fez, bota os pontos do lado. Mas isso você está dizendo para exceção? Para os dissidentes do primeiro nível. Ah, tá. Primeiro nível, você avisa para todo mundo, para todos, não só para quem comete equívocos. Segundo nível, você olha mais de perto. O segundo nível, você pega aquela galera que digamos que descumpriu as leis do primeiro nível, chama eles e faz esse check-in, check-out. Cara, o check-in, check-out, Arthur, tem evidências mostrando que reduz 50%, 60% de comportamento problema, cara. E é só fazer um check-in, check-out. Não custa dinheiro nenhum. Não precisa estrutura alguma, não precisa quebrar a parede. Só tinha que ensinar esses professores. E aí o terceiro nível, mesmo fazendo check-in, check-out, 3, 4, 8% dos alunos vão continuar tendo comportamento problema, aí você tem que fazer uma análise funcional do comportamento problema. Análise funcional já é um termo mais complicado da análise do comportamento, que é basicamente você ver a função daquele comportamento aquele comportamento disfuncional. Qual que é a função para o aluno?
ele está querendo se achar, está querendo se exibir, está querendo manter a hierarquia dele na sociedade, aí você tem que começar a lidar mais pontualmente nesse aluno mesmo. Mas, cara, só ter esse nível 1 e o nível 2 já reduz muito o comportamento em disciplina. Pergunta qual escola que faz isso, qual professor que sabe disso. Pois é. Outro exemplo, rapidinho. Você pega a sala, você é professor, o Arthur é professor de química, né? Você é formado em química. Você é professor de química. Você tem uma sala de 30 alunos. Você vai falar, ó, pessoal, hoje a gente vai dividir a sala em dois grupos, o vermelho e o azul, ou o 1 e o 2, o A e o B. Se os dois grupos cometerem menos que 5 comportamentos problemas, vocês vão ganhar um reforço, uma recompensa, alguma recompensa aí, um recreio maior, ou uma nota a mais, um ponto a mais, não sei, qualquer recompensa. Se os grupos cometerem mais de 5, eu vou reduzir a recompensa dos dois, e se cometerem mais de 10, só o grupo que tem menos ganha. Né? O que cometeu. Aí você cria uma lista de critérios, fala o que é um comportamento problema, pessoal? Levantar durante a aula, falar, mexer no celular. Você lista todos os comportamentos problemas. Você está lá dando sua aula, pessoal, diagramas de Linus Pauling, sei lá o quê, piriri, pororó. O aluno levantou do grupo vermelho, você vai lá no quadro, na frente de todos eles, e bota um risco. Um ponto a menos para o grupo vermelho. Isso reduz 90% de comportamento problema, cara. É porque é a sensação instantânea de que o que você faz tem consequência. 90%, e é uma consequência pública, e você está prejudicando o teu grupo também. Que eles vão deixar de receber uma recompensa. Fala isso num congresso de pedagogia, cara. Não, você está punindo o aluno, vexame público do aluno, você vai causar traumas no aluno. E aí os professores... Só que qual que é o problema? Quem está nesses congressos de pedagogia... palestrando. Não são os professores de verdade. Não são os professores, cara. O professor, ele fala, pelo amor de Deus, velho, alguém acalma essas crianças que eu não consigo falar, eu não consigo ensinar. Os professores estão com burnout, estão tudo ferrado. E tem estratégias para lidar com isso. Só que a gente não bebe dessas fontes. Igual na psicologia. Sim. Vamos lá. Outro grande problema que eu falo aqui toda hora é o seguinte. A gente tem uma grade curricular obrigatória do MEC, a meu ver, absolutamente extensa e ineficiente. Né? Pelo que eu pouco entendo de educação, que eu pesquisei, o mundo não vai nesse sentido. O mundo vai no sentido de fazer o seguinte, você, antes de mais nada, você tem que ensinar a sua língua, e você tem que ensinar matemática, porque através da linguagem você aprende inteligência interpessoal, interpretação de texto, enfim, uma série de... Você abre portas para diversas outras coisas que você precisa. E matemática que desenvolve o teu raciocínio lógico. Tô falando besteira? É assim mesmo? Qual a sua sugestão para a grade curricular do MEC hoje? Cara, vou te falar que essa pergunta eu não vou saber responder, porque eu não conheço como que funciona no mundo todo. Eu sei a nível de graduação como funciona, e aí é dessa forma, você faz um core de formação ali, o resto é por sua conta, você que inclina, né, a sua graduação para um determinado lado. Mas assim, né, sem evidência para conseguir responder isso no que eu acho, né? Eu acho que essa implementação é que é difícil, né, cara? Porque partindo de um pressuposto de que mesmo que isso tenha funcionado na Alemanha, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, eu não sei se não é exigir demais de que um aluno do interior do Nordeste, do interior do Rio Grande do Sul, consiga definir quais as matérias que ele vai fazer. Eu não sei se ele teria capacidade prévia, pretérita, até mesmo por questões familiares, às vezes os pais são analfabetos, eu não sei se ele teria capacidade de fazer essa escolha e fazer essa escolha de uma forma razoável. Não, mas o que eu digo é o seguinte, cara, aqui no Brasil, a gente, primeiro que eu acho que um dos erros que a gente tem é a gente regula a educação do país inteiro através lá de Brasília, o que para mim não me parece razoável, porque as realidades são diferentes. Né? Para você mudar um currículo, sei lá, no sul do Rio Grande do Sul, você tem que convencer o cara lá do norte do Amapá, falar com o cara do Acre, que vai falar com o cara do Mato Grosso para votar. Porra, não me parece razoável. Agora, existe uma outra questão que é o seguinte, cara. Aqui eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno, né? E eu estudei em boas escolas. Eu não aprendi na escola a diferença de um contrato de aluguel de 4 para 5 anos. Isso é uma coisa que eu uso cotidianamente na minha vida. Eu não aprendi o que faz uma poupança. Eu não aprendi a diferença de um vereador para um senador.
E eu aprendi eletrólise. E eu vou falar de eletrólise porque eu gosto de química, então não tô apontando o dedo para uma matéria do outro, né? Eu sempre brinco, eu aprendi, sei lá, eu aprendi o que faz um ribossomo. Entendeu? Eu acho que tá errado, cara. Assim, a minha impressão leiga é de a gente tá aprendendo muita coisa técnica, porque assim, eletrólise, cara. Eletrólise. Por que eu tenho que aprender eletrólise? Eu amo a eletrólise. Só que por que eu tenho que ensinar isso? E eu não ensino o que faz o FGTS, por exemplo. Né? Me parece que não é uma coisa razoável, cara. Quando você vê o nome, né? Ensino fundamental, ensino médio. Até eu gosto de desenhar quando eu dou aula sobre isso. Imagina que todo o conhecimento do mundo está dentro dessa bola aqui. Quando você termina o ensino fundamental, você preencheu um pontinho aqui no meio. Então você sabe um pouco para todas as bordas. Né? Quando você termina o ensino médio, esse pontinho aumentou um pouquinho. Quando você vai para uma graduação, esse pontinho começou a ir em direção a uma borda, porque você se especializou e deixou todo o resto de lado. Então, você aprendeu química, mas você não sabe sobre enfermagem, medicina, psicologia e tal. Quando você vai para o mestrado, afina ainda mais em direção à fronteira do conhecimento daquela área. Quando você vai para o doutorado, você encosta na fronteira. A tese de doutorado, teoricamente, deveria ser empurrar um pouquinho a fronteira para frente, oferecer algo novo à literatura, né? Então, olhando por esse prisma, eu não acharia não razoável a pessoa aprender eletrólise, ou talvez a grade ou a carga horária seja demais. A questão é que quando você aprende diferentes disciplinas, isso dá para o aluno um ferramental muito maior para ele conseguir deliberar de forma razoável, consciente, o que ele vai fazer da vida. Porque às vezes você privou ele de aprender química e o cara descobre química lá na frente e fala, pô, mas eu iria amar isso daqui, né? E não me ensinaram, porque eu fiquei aprendendo o que faz um senador e um deputado. O que eu acho que a gente deveria ter, né? O que faz uma educação cívica, sei lá, o que faz um senador, um vereador, um deputado, o STF, o Poder Executivo, Legislativo, o Ministério Público. É uma noção básica de juros, aluguéis, de leis e etc. Só que eu entendo o teu argumento de que realmente aprender eletrólise para você viver é uma coisa que aparentemente não é muito útil, só que acho que ela foi útil no passado para você compreender que não queria ir por essa direção, ou enfim, né? Sim. Agora, o maior problema, cara, é o método de ensino. A gente ensina tudo isso que já é inchado, grotesco, gigantesco de conteúdo, e a gente ensina de uma forma torta. Então a gente faz, né, partindo do pressuposto que a sua análise está correta, a gente faz 2 vezes errado, né? Outra dúvida que surgiu agora, tá? Não estava no escopo. Uma das maiores dificuldades que eu sempre tive, eu sempre fui um cara da noite, infelizmente. Depois eu fiz até um teste genético, cara. Olha que curioso, o meu teste genético deu o quê? Eu tenho os 2 pares. Os 2 pares para 2 coisas muito ruins. Número 1, eu tenho baixa sensibilidade à luz pro meu cortisol. Isso é ruim, porque eu sou aquele cara que acorda de manhã com sono, o sono me dá disposição e o entardecer não me dá vontade de dormir. Então eu acordo à noite, é horroroso isso, é muito ruim, cara. E uma outra coisa é que eu tenho uma extrema dificuldade em decifrar símbolos escritos. Por isso que leitura para mim é uma coisa muito difícil. Eu gasto muita energia para ler. Ao passo que eu tenho os 2 pares ao contrário para comunicação verbal. Eu faço muita associação rápida com palavra. Eu encontro a palavra de forma rápida e eu entendo rápido alguma coisa que alguém me disse. Uma pessoa me falou uma coisa, eu lembro a frase que a pessoa me disse há 20 anos atrás e eu aprendo ela muito rápido. Eu leio uma coisa, eu não lembro o que está escrito. Eu gastei tanta energia decifrando aquele símbolo, né, que não vai. Uma das coisas que eu acho que falta nas escolas, eu acho que um dos problemas é a gente entra na aula de manhã muito cedo e eu acho que a gente tem muitas tarefas de casa. Eu tô falando pela minha experiência, eu não sei como é que tá hoje. Tarefas de casa muito pesadas e muito escritas. Eu senti isso na pele, cara. Eu tinha que acordar muito cedo para ir para uma escola, para aprender coisas ali que eram difíceis para mim. Depois eu chegava em casa, as minhas lições de casa eram muito extensas e tinha muita coisa escrita, que eu sou muito ruim, tinha quase nada falado. Tanto que quando eu fui fazer inglês nessas escolas de inglês, que você tem o fonezinho, na época era fita, era fitinha, sabe? Fita, não é cassete, aquelas fitinhas, esqueci o nome, fita que você punha no toca-fita. Cara, no toca-fita eu punha lá, nossa, aprendia tudo, velho. Tava no livro, não ia. 2 perguntas. Número 1, existe alguma evidência científica que mostre um horário ótimo de aprendizado? E número 2, existe uma evidência científica que mostre uma lição de casa ótima, de tamanho ótimo, em termos de duração de fazer tarefa em casa?
Então, os adolescentes, em geral, eles ficam um pouco mais vespertinos. É natural na história de vida de um ser humano, na época da adolescência, a gente arrastar um pouco, presumindo que o cara tá com o ciclo circadiano ajustado, a gente arrastar um pouco o ciclo circadiano para frente. O que é arrastar um pouco? É começar a ter sono naturalmente pelas 10h30, 11 horas, 11h30, que deveria ser um pouco mais cedo, né? Mesmo você sendo uma pessoa vespertina ou matutina. E acorda um pouco mais tarde. Então, você acordar um adolescente 4h50 da manhã para ele pegar a van e, sabe, às vezes o adolescente chega a acordar mole, assim, sabe, aquele jeito difícil de acordar, levantar. Realmente você está indo contra. A aula deveria começar um pouco mais tarde, 8h30, 9h. Aí teria que almoçar na escola e entram problemas reais que é difícil de conseguir resolver, né? Porque a gente está falando do mundo biológico, digamos assim. Sobre a tarefa de casa, cara, não é nem o tamanho da tarefa, bicho. Para aprendizagem, o que a gente mais compreende como eficiente é você se sentir motivado. Se você estiver motivado, você não. A motivação, em termos neurocientíficos, ela não é uma. Não é aplaudir o sol ou dizer, né, eu sou feliz, gratidão, gratiluz. Não. Motivação, no termo científico, é você ter um motivo para a ação, o próprio nome, né? Motivação. É muita dopamina, muitos neurotransmissores, etc. Existe uma pessoa que pode estar muito triste, o filho morreu e ela está muito motivada para ir atrás da pessoa que matou o filho. Ela não está agradecendo a vida, né? Mas está muito motivada. Então, as escolas, elas deveriam ter maneiras de conseguir atiçar essa motivação do aluno. E aí o problema é um pouco maior, porque a cultura deveria ter essa função. O Brasil deveria ter a função de atiçar a motivação, de tornar estudar uma coisa legal. Estudar, gostar de conhecimento deveria ser legal, porque aí você atiça essa sensação de motivação e a galera começa a compreender e ver no conhecimento uma saída, né? Em termos de prática, eu gosto de dividir como se fosse um iceberg. Minha gata aqui. Eu gosto de dividir como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg, que fica a menor parte do iceberg, são técnicas de estudo. A parte de baixo do iceberg é você estar motivado. Cara, se você tá motivado a aprender alguma coisa, sei lá, o MBL descobriu, a missão descobriu que tem um puta jeito de resolver e tá em árabe o bagulho. Cara, e não tem GPT, não tem tradutor, vocês vão aprender aquilo ali pra entender, porque aquilo você tem uma boa motivação para fazer aquilo. Então você tem que estar muito motivado. Agora, nas técnicas, que é o que a gente consegue controlar mais em termos de deliberação, né, e já que a cultura é uma coisa mais longe, é difícil de mexer, você tem que ter processos de... Você tem que ter... Tem um neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene, que ele tem um livro intitulado How We Learn, Como Nós Aprendemos, que ele divide o aprendizado em 4 pilares. O primeiro pilar é a atenção. Se você não tiver atenção, você não aprende. Por isso, quando você está dormindo, você não aprende. Dormir é o inverso da atenção. Você tem que ter atenção, cara. Se não tem entrada de informação, se você não está vendo aquilo dali ou ouvindo aquilo dali, você não vai aprender. Esse ponto aqui a gente já pode dividir. Tem pessoas que são mais auditivas, como você. Eu, por exemplo, não gosto de aprender ouvindo. Eu gosto de ler. Eu leio muito. Eu leio 40 livros por mês, por ano. Eu leio muito, muito. Porque eu gosto de ler. Talvez a tua parte de ter ido para símbolos, não gostar muito de escrita, influenciou a tua decisão de química, né? Provavelmente pra caralho. Lê um pouco menos, né? Só símbolo e tal. Sim. Já eu é diferente, eu gosto muito de texto, cara. Quanto mais texto, melhor pra mim. Então, existe uma coisa, até pra você entender como é diferente, né? Como as situações são diferentes. O meu problema, eu sempre gostei de coisas geométricas. Então, por exemplo, quando você pega uma equação química, ou você pega ali, você vê o átomo se entortando, ou química orgânica, que tem todos aqueles... Cara, aquilo lá me encantava demais. E teoricamente é símbolo. Só que você vê as palavras escritas num livro, pra mim já era, nossa. E pra você é o contrário, cara. Isso, você vê como isso é muito louco? E é muito difícil, porque essa palavra da motivação que você falou é muito boa, porque é o seguinte... A motivação vai empurrar diferentes pessoas a superar desafios diferentes. Exatamente. E assim, nesse processo de conseguir a informação, o estímulo sensorial, que pode ser auditivo no teu caso e visual para mim, já que eu gosto de ler mais, aí tem essa diferença de pessoa para pessoa. Eu não sei como é que a gente poderia trabalhar isso numa escola, se você dá a opção de vídeo, de áudio, não sei como é que isso poderia ser feito, mas existe essa diferença. Existem pessoas que vão gostar mais de um e de outro. E acho que a pessoa que gosta menos de um, em algum grau, ela tem que ser meio forçada a trabalhar o músculo dela. Tinha que te forçar a ler, porque você precisa ler na vida, não é sempre que vai ter opção de som.
Então acho que até aí ok a gente balizar, né, de alguma forma. O segundo ponto dos pilares, o segundo pilar da aprendizagem, o primeiro é a atenção. Por isso que pessoas com TDAH às vezes têm mais dificuldade de aprender, porque tem déficit de atenção, entendeu? Então, tu tem que ter atenção. A atenção é o primeiro item. Segundo ponto, é você ter um engajamento ativo. Então aí já entra uma perninha no construtivismo, no Paulo Freire. O aluno tem que estar interessado ali, tem que se engajar com aquele conhecimento, tem que se interessar por aquilo ali, participar junto daquilo ali. O terceiro item é revisão espaçada e erro. Tem que testar, cara. Prova, você aprendeu o conteúdo. Eu tenho que testar esse conhecimento no aluno. E como é que eu testo o conhecimento do aluno? Dando uma prova, um teste. Então o efeito teste que a gente chama, tem que ficar testando, porque quando você testa... Só uma coisa, isso então, na tua visão, aprovação automática é um erro? Bom, lógico. Porque você tem que testar. Porque se você não testar, como é que você vai dar o feedback para o aluno de forma que ele consiga corrigir e ajustar o que ele aprendeu? A gente ajusta a nossa aprendizagem com base no desfecho do que a gente aprendeu. Seja um desfecho comportamental, estou aprendendo a fazer malabarismo. Aí eu descobri que a bolinha caiu aqui. Eu agora comecei jiu-jitsu. Estou na 10ª aula de jiu-jitsu. Aí eu tenho que falar... O cara contou, ele contou as aulas. Estou na 10ª aula. Ninguém nunca faz isso. O cara contou os graus usando, ele contou a aula. Como é que a gente faz, cara? Como é que a gente faz? A gente faz a técnica e eu errei. Eu tenho que saber onde eu errei para eu conseguir da próxima vez ajustar esse erro. Com o aprendizado de conteúdo é a mesma coisa. Eu tenho que ser testado, descobrir que eu errei naquela fórmula específica e, portanto, agora eu vou ter que corrigir aquela fórmula. Se você não tem esse efeito teste, você não consegue fazer com que o aluno tenha esse aprendizado. E o quarto item e último é sono. Se o aluno dorme mal, dificulta muito o nosso aprendizado, cara. Então, o sono é tão importante para aprender que está num dos 4 itens de um dos... Talvez hoje vivo é o maior especialista em aprendizado do mundo, que é o Stanislas Dehaene, que é um professor, um neurocientista francês. Aí me diz, cara, como é que a gente constrói políticas ou métodos de ensino, qual nome você quer, usando à luz desses conhecimentos neurocientíficos? A gente tinha que sentar e testar, formular, pensar em fazer uma intervenção, construir um mecanismo, uma tecnologia, randomizar as escolas, dar para 50% das escolas esse método, para 50% das escolas a gente não dá, segue as aulas acontecendo, daqui 2 anos a gente vê o que está acontecendo. No Brasil a gente faz o inverso, cara. A gente parte de um pressuposto que existe um teórico que acertou e a gente tenta enfiar na realidade o que aquele teórico falou. Não vai funcionar, cara. E aí a gente perde décadas, porque daí não é só a geração que foi ensinada que tá ferrada. Essa geração que foi ensinada será uma geração de professores. Então a gente ferrou a próxima também. Aí são 50 anos de atraso, entendeu? Vou perguntar outra coisa pra você, cara. No começo da conversa aqui, você mencionou método científico, né? Eu lembro que na época, sei lá, 2012, 2013... 2011 até, eu assistia muito o vídeo do Pirula, e o Pirula apresentava os métodos científicos e a galera não entendia nada, cara. No comentário você fala, nossa, cara, às vezes o cara... Então vamos lá. O que eu queria perguntar pra você, cara? Na escala, entre aspas, do que é científico, quando que você tem uma tese, uma hipótese, não sei o que lá, como que funciona isso? E quando que você vai falar, olha, cara, é assim, porque é assim? Tá? Então, se você puder graduar pra gente, porque muita gente fala, olha, tem estudos... Calma, tem estudos o quê? Qual é o estudo? Boa. O cara perguntou pro vizinho e pra mãe. Isso é um estudo também. Um estudo que pegou uma amostra de 2 pessoas, né? Eu vou além. Se você entrar hoje no PubMed, que na área de saúde, que é a minha área, é onde os estudos científicos do mundo estão anexados, ou a grande maioria deles, tem estudo de tudo. Tem estudo de tudo, assim, de batata contra calvície. Tem estudo. Porque tem muita revista que são revistas que a gente chama de predatória. Você paga para publicar, então virou um business. E aí é um problema, porque passa um monte de porcaria, né? Então estudo, esqueçam isso de ter estudo. Aqui pro público do teu canal. O cara botou um printzinho do PubMed, tem um estudo no PubMed, tem um estudo em não sei onde. Isso não diz nada, cara. Outra coisa, 98%, presta atenção nesse dado aqui, o público do Arthur, 98% dos estudos, 95%, 98% dos estudos, eles são inúteis para tomadas de decisões no mundo real.
Pronto, é um cara que está estudando a saliva de um sapo da Amazônia num contexto de epilepsia em camundongo. Isso não diz nada para tratamento de epilepsia, cara. O bagulho nem é um medicamento, nem é num camundongo a epilepsia, foi induzida por um adrenalina, não é uma epilepsia real. Então 98% dos estudos não dizem nada. Agora, se a gente quer fazer um estudo, aí tem vários tipos de estudo, né? As metodologias são diversas. Vocês têm desde um estudo de caso, que eu atendi um paciente na minha clínica e eu descrevi a intervenção que eu fiz no paciente, o que aconteceu. Esse, em termos de evidência, é um estudo fraco. Como é que você vai usar em todos os seus pacientes? Ele é pontual, você tá falando. É, um estudo pontual, num cara, esse cara fumava, esse cara, ele tinha um braço amputado. Como é que você vai generalizar isso, cara? É um cara muito específico, numa história de vida muito específica, etc. A gente tem estudos que tentam entender qualitativamente o que está acontecendo no mundo, como eu ir lá numa escola e observar as crianças durante uma aula e descrever o que eu vi, às vezes até gravo o áudio e descrevo. Esse é um estudo que também tem a sua função, ele é útil para uma série de coisas, só que ele não estabelece relação causal. Agora, quando a gente quer um estudo para entender se uma intervenção funciona, aí a gente tem que ir para um estudo que a gente chama de ensaio randomizado aleatorizado, tá? É cego na maioria das vezes, ensaio clínico randomizado na parte da clínica, e muitas vezes ele é cego, ou seja, nem o sujeito que está fazendo a intervenção, nem quem recebe sabe se está intervindo ou recebendo. Vou dar um exemplo aqui. A gente está pensando em desenvolver um novo tratamento MBLístico para transtorno de ansiedade. A gente desenvolveu um protocolo, a gente tem uma hipótese. A gente desenvolveu uma hipótese de como fazer essa intervenção. A gente treinou os terapeutas e a partir de agora a gente quer saber se isso trata pessoas com ansiedade. A gente vai pegar um grupo de pessoas com ansiedade, 100 pessoas com ansiedade, a gente vai, de forma aleatória, e isso é muito importante, dividir esse grupo, vai randomizar esse grupo de forma totalmente aleatória, e a gente vai ter 50 pessoas em cada lado. A gente vai excluir algumas pessoas que a gente não quer ali. Então, se a pessoa já tentou se suicidar, a gente tira dos dois grupos. Se a pessoa toma remédio, se a gente está testando remédio, tira dos dois grupos. A gente tenta deixar esses grupos o mais parecido possível. É quase como se um fosse a cópia do outro. Então, a média de idade aqui é 45 anos, aqui é 45 anos. Essas pessoas não fumam, essas pessoas não fumam. Não são ativas, são sedentárias. Não receberam tratamento, não receberam tratamento. São uma classe econômica parecida e tal, a gente faz um espelho. Para esse grupo aqui, a gente dá a pílula MBLística lá para ansiedade. Para esse grupo aqui, a gente dá uma pílula igual, só que sem o princípio ativo. A pílula é idêntica, uma pílula de farinha, só que sem o princípio ativo. A gente mensura, acompanha o tratamento e vai mensurando desfechos. Se no final a gente vê que esse grupo aqui melhorou mais que esse, a gente pode, pelas características inerentes ao estudo, afirmar com razoável grau de certeza que foi a pílula que funcionou. Por quê? Porque os dois grupos estavam recebendo uma coisa muito parecida. Se eu não dou a pílula para esse aqui, que é o placebo, esse aqui já não tem o médico dando a pílula para ele, então ele já não tem o cuidado, e a percepção de cuidado de um médico já altera a nossa saúde. Então tem que fazer de forma muito parecida, cara. A única coisa diferente nesses dois universos... Um negócio invisível que tá lá dentro. É o princípio ativo dentro do comprimido. Quando você vê a grande maioria dos estudos, eles não respeitam esse paradigma. Ou não tem grupo placebo, ou não tem grupo controle, ou quem deu a pílula não é cego, ou seja, o cara que está dando a pílula, ele já dá mais entusiasmado, porque ele sabe que é a pílula que tem o princípio ativo. Então, pô, toma isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. E no outro ele já pega aí. Isso já muda tudo. O cara que faz análise estatística, às vezes é cego também, ele não sabe qual grupo que recebeu a pílula. Que daí é um estudo triplo cego, o paciente é cego, o cara que tratou é cego e o cara que fez a estatística é cego. A enorme maioria dos estudos não respeitam essa estrutura. Por exemplo, se você for lá ler um estudo, ensaio clínico ou ensaio de uma intervenção em algum cenário, e ele não é aleatorizado, randomizado, joga no lixo. Nem lê, cara. Porque se eu pegar uma galera com ansiedade e botar nesse grupo aqui a galera muito mais ansiosa do que esse grupo aqui, é natural que essa galera, pela condução natural da doença, já caia um pouco a ansiedade. Uma intervenção num cara que tem 130 quilos e num cara que tem 80 vai ser muito mais eficiente no 130, só ele parar de comer 3 dias que já perde um monte de peso. Então tem que ser aleatorizado. Na educação a gente pode fazer isso, cara. Só que no caso da educação, o sujeito não seria o aluno, seria a escola.
Imagina que legal a gente pegar 100 escolas, falar, ó, a gente vai deixar 50 sem cartazes e 50 com cartazes. E eu não tô defendendo sem cartazes aqui, Arthur. Eu Sim, tô a gente dizendo, vai ver. cara, vamos testar. Por que a gente não testa? Porra, ia ser tão legal. Aí a gente para. Vamos testar o PBIS nas escolas? Pode ser que não funcione no Brasil, embora tenha dados mostrando que funcione. Mas pode ser que não funcione. É uma prática na Alemanha, porque os caras são mais rígidos culturalmente. Aí é mais fácil você mandar neles. O Brasil a gente tem uma malemolência mais diferente, uma malandragem, sei lá o quê. Mas a gente tem que testar. O problema é que não testamos, cara. A gente não testa. A gente não Sim. testa, cara. A gente é uma espécie de bicho que acredita na figura de uma pessoa intelectual que falou. Aí a gente tem um establishment acadêmico porco, podre, sabe? Que eu particularmente tenho aversão à parte desse establishment acadêmico que se encastela no universo de conhecimento, não, porque eu sei o que está acontecendo, e a professora lá no primário tem medo de apanhar do aluno. Não, você não pode botar punição na escola, você não pode botar o PBIS, porque isso vai constranger a subjetividade do sujeito, e aí a gente tem que ver e falar, pô, bicho, pelo amor de Deus, cara. A nossa proposta, cara, ela vai no sentido de o seguinte: já que a gente tem muitas famílias desestruturadas, né? Nós temos famílias disfuncionais, talvez a escola cívico-militar, com uma figura masculina de autoridade, modelo, etc., seja fundamental, inclusive, para você tirar o jovem da criminalidade. Eu tô falando antes de algo de educação. Já que você não tem uma base moral do cara dentro de casa, que é o maior freio pro cara não cometer crime, antes dele fazer o cálculo econômico de se compensa ou não o cometimento do crime, ele vai ter a régua moral estabelecida, já que ele não tem dentro de casa, na escola, né? Enfim, a gente tem uma proposta nesse sentido. Agora, o lance é o seguinte, cara, uma outra coisa também bastante importante. Quando a gente fala de educação e academicismo, etc., muito se confunde, até trazendo um pouco para a pauta política, né, cara? Escola sem partido, não sei o quê. Você tem uma esquerda que hoje é hegemônica dentro de universidades e você tem uma direita que quer fazer uma crítica, mas a crítica ela fica rasa, né? Até fugindo um pouco do tema, eu queria saber o que você pensa de... você sabe que as universidades no Brasil e no mundo elas são assim, elas têm autonomia orçamentária e elas têm autonomia de cátedra, né? E aí fica uma discussão meio infantil. Se há ou não há doutrinação nas escolas, na universidade, não sei o que lá. Qual é o meu pensamento? Meu pensamento é o seguinte: se a universidade não tiver a liberdade de cátedra, um abraço, cara. Você transformou a universidade em um instrumento do governo atual. Ela tem que ter liberdade para ser independente, inclusive dos calores instantâneos que estão acontecendo ali. O problema é o seguinte, cara. Hoje a gente sabe que principalmente ciências humanas, né? Que aliás é uma boa pergunta, né? Psicologia é uma ciência... Psicologia é o quê? Cara, infelizmente no Brasil é ciências humanas. É ciência O que humana. eu acho um absurdo, tá? Porque o cara se forma em psicologia ao lado da filosofia e da sociologia. Eu acho que o psicólogo deveria se formar no lado da medicina, da nutrição, da educação física. Boa colocação. A minha questão... Cara, você não tem ideia o quanto eu já fui cancelado em várias universidades por eu sei disso. Eu ia te perguntar justamente isso, cara. Sabendo que você tem que preservar algum tipo de autonomia de cátedra de universidades e que você tem sim que ter uma liberdade, até pro cara se querer... Cara, eu quero fazer um curso que é esquerdista, tá bom, né? Como que você consertaria ideologias de uma forma geral, principalmente nas ciências humanas, cara? Uma vez que a gente sabe, é uma característica inerente de quem procura ciências humanas, essas pessoas no mundo, você me indicou um livro, né, que é o da Mente Moralista, essas pessoas tendem a procurar, né, ciências humanas, as pessoas que são mais à esquerda. Uhum. Onde está o equilíbrio nisso? Puta, cara, essa aí acho que é uma pergunta que ninguém saberia te responder, né? É difícil, cara. Porque eu até estava perguntando esses tempos, eu estava questionando um amigo meu, no mundo da psicologia, a gente tem hoje um parâmetro para mensurar e caracterizar a personalidade, que é a Big Five, né? Que é a teoria dos 5 grandes fatores. Um dos traços de personalidade, que é a melhor que tem. Inclusive, galera, esqueçam esse negócio de fleumático, sanguíneo aí, que não tem sentido nenhum em termos científicos. Olhem pela Big Five. A Big Five, um dos traços, tem conscienciosidade, extroversão e tal. Um dos traços é neuroticismo. Neuroticismo é basicamente você ser mais propenso a experimentar emoções negativas, tipo ansiedade, meio a paranoia, preocupação, né, medo, tristeza. E eu tava brincando com um amigo meu esses tempos da psicologia, meu sócio, inclusive, na clínica que eu tenho. Eu falei, pô, será que a galera da psicologia, assim como o pessoal que faz educação física,
assim como o pessoal que busca educação física é mais propenso a gostar de esporte, será que a galera que busca psicologia é mais propenso a ter problema de saúde mental? O que vem primeiro, né? É. Eu acho, e a gente achou algumas evidências mostrando que a galera da psicologia tende a ter mais neuroticismo mesmo. Talvez por isso procure o curso. Então, se for uma questão pretérita, Arthur, não tem como resolver, né? É que a questão não é Guarda. resolver no sentido de acabar, é encontrar o equilíbrio, porque existe uma Mas tendência natural, né? Pois é, mas se é pretérito a entrada na universidade, a gente não tem como achar esse equilíbrio, né? Porque a população naturalmente vai ser mais Sim. magnetizada para Sim. aquele curso. Eu acho, enquanto que a cara, galera... da mesma forma que eu acho infantil as pessoas dizem assim, ai, homem ganha mais que mulher. Cara, mas existem comportamentos masculinos, eu não tô fazendo juízo de valor. O homem, ele tende a se arriscar mais fisicamente, ele tende a mudar mais de casa, ele tende a abrir mais mão de tempo e de qualidade com a sua família para trabalhar, então isso faz com que ele ocupe posições melhores num trabalho, num mercado de trabalho que é hostil a quem quer outro tipo de qualidade de vida. Eu acho que é bobo essa crítica da esquerda, de falar, tem que ter, né? Da mesma forma que é boba essa crítica da direita, fala assim, faculdade de história é tudo de esquerda. É porque geralmente quem vai Exato, procurar cara. uma faculdade de história é mais de esquerda. Agora, então o cara de direita não tem que ter espaço? Claro que tem. Como você garante isso sem ferir a autonomia de cátedra que vai naturalmente selecionar as pessoas para serem professores de história, aqueles caras que são mais esquerdistas? Que velho. É no mundo isso, não é no Brasil. Né? Só que aí a gente tem um problema na direita, né? Eu não sei exatamente o que a gente chama de direita aqui, se é a direita bolsonarista, se é a direita, porque aqui no Brasil cooptaram o nome direita, né? Sim. Eu tenho várias pautas da direita, direita não bolsonarista, digamos assim, que eu concordo. O problema é quando o cara fala, chama o cara de bolsonarista. E aí inversa a verdade pra galera da esquerda. Enfim. Que a direita, não sei se daria pra chamar de hegemônica, ou bolsonarista, ou tradicional, sei lá como é que chama, é muito burra, cara. A direita brasileira não lê, cara. A direita brasileira é vergonhosa, sabe? É muito difícil você conseguir conversar com um cara de direita, que é aquele estereótipo do cara de direita, e sair daquele assunto com alguma coisa um pouco mais profunda do que um pires, sabe? É o mesmo papo sempre, os mesmos jargões, as mesmas ideias, cara, e aí é frase de papagaio para lá e para cá, e não lê as evidências, não lê o cara no papiro, não tem tempo de leitura, não tem sofisticação de construção de argumento, né? A pessoa não consegue arredondar um argumento de forma que fique fácil do outro entender. É um negócio truncado, assim, sabe? Não sei se é característica da galera mais de exatas, não sei exatamente se são mais de exatas ou não, acredito que tenha de tudo. E aí vira-se, como é que essa pessoa ela vai ser convencida ou atraída por um curso que envolve muita leitura, como história, sociologia, ciências sociais. Sim. Saca? É difícil, cara, Foda. É por isso que muita gente da direita vai em debates por aí e toma um sacode, né? Não lê. Esse dia, uma polêmica que não tem a ver com o tema aqui, mas o Três Irmãos, né? Pô, eu chamo os caras da direita, eles ficam tomando pau do cara das esquerdas. E é verdade, eu nem tô falando quem tá com certo, com os argumentos certos, mas de fato, cara, a direita no Brasil, né? O que se chama de direita cresceu muito em cima de coisas muito rasas, cara. É muito difícil, é tudo sempre muito difícil, né? Você explicar. Né? E como eu me considero um cara de direita, cara, eu considerei que foi o meu papel, inclusive, bater de frente com isso. Foi difícil, mas a boa notícia é que há demanda também pro outro lado, né? Enfim. Só para terminar aqui o papo de educação, eu queria saber se existe alguma evidência no mundo, cara, de uma proposta que a gente propõe aqui. Uma proposta que a gente propõe é foda, né? Uma proposta que a gente coloca, que é o seguinte, cara. Você criar bonificação em dinheiro através de performance dos alunos. Então, bonificação em dinheiro para professor através de performance de aluno. Então, um exemplo. Vamos supor que você é diretor de uma escola que está dando bons resultados. Você vai receber uma bonificação em grana. Se você é um bom professor, a mesma coisa. Sempre levando em conta que a análise tem que ser feita de fora do controle daquela escola. Não adianta pegar e falar, hoje a nota é a nota que o professor dá para o seu próprio aluno. Pô, para, né? A gente tem que construir algum tipo de cooperação
com organizações, até, sei lá, de outros estados, né, para um avaliar o estado do outro, que seja, ou até instituições internacionais para você ter uma qualificação objetiva da qualidade de educação daquele ambiente e criar bonificação em grana. Existe evidência para isso? Ou tiramos do nosso bumbum? Olha, eu não vou saber dizer exatamente se existe evidência desse modelo no mundo, mas o que eu consigo dizer, e é um bom norte Indicador. já, é que a plausibilidade é enorme. A gente sabe hoje que a maior recompensa para o ser humano é dinheiro. Mesmo quem fala que não me importa com dinheiro, o reforçador dinheiro é universal. As pessoas se importam com dinheiro, não porque elas gostam do dinheiro, mas porque o dinheiro resolve o problema. Né? Você paga plano de saúde para o filho, resolve o problema e tal. Consegue lazer, etc. Então existe uma plausibilidade gigantesca disso aí dar certo. É realmente ver como vai funcionar a implementação. Se você me permite uma reflexão, existe uma ciência muito grande que ainda não chegou no Brasil. Acho que talvez aí vocês possam até dar uma olhada maior com carinho nesse nome, que é chamada de ciência da implementação. O que acontece? Entre você ter uma ideia e entre você conseguir fazer com que aquela ideia se traduza em desfechos positivos para aumentar o bem-estar da sociedade, que é o objetivo de toda política pública, né? É muito longo o processo e muito mais difícil do que a gente imagina. Um exemplo são as câmeras policiais aqui no Brasil. As câmeras policiais foram implementadas de qualquer jeito no Rio de Janeiro, a gente vê pelos dados que não funcionou. E em Santa Catarina existiu uma implementação usando a ciência da implementação e muito próxima ao que a gente descreveu anteriormente do que é um estudo bem feito. O que eles fizeram aqui em Santa Catarina? Eles pegaram e separaram as polícias em clusters. Eles primeiro deram para um grupo específico a Câmara dos Policiais. Eles avaliaram as dificuldades de, tem que ser mais para o lado, tem que ser mais para o outro. Você teve dificuldade de mexer, vamos ajustar. Aí eles foram implementando isso durante alguns anos e funcionou super bem. Reduziu o policial morre menos. A população tem menos conflito com o policial, porque está sendo filmado e tal. Então teve vários desfechos positivos para a polícia, e para a instituição polícia, e para o cidadão. No Rio de Janeiro não rolou. A mesma política pública. E esse processo de implementação envolve uma série de treinamentos. Escolas em tempo integral. Pernambuco teve boas evidências de que funciona a escola de tempo integral. Outros estados foi um desastre. Por quê? Porque lá em Pernambuco, eles treinaram os diretores das escolas e bonificaram os diretores das escolas de acordo com a implementação eficiente. Então tem uma plausibilidade enorme. Só tomar cuidado mesmo para essa implementação, como que isso vai acontecer, mas a plausibilidade é muito boa, né, cara? A plausibilidade é muito boa, porque dinheiro é recompensa universal. Sim. Cara, muito bom. Conseguimos ser muito eficientes. A minha gravação aqui tá com 1 minuto e 14, 1 hora e 14, tirando alguns cortinhos. A gente vai ter um pouquinho mais de 1 hora, o que vai fazer com que mais pessoas assistam. Gostei muito, cara. E depois, se você tiver alguma sugestão, algum outro tema que precisa trazer e tal, a gente faz de novo. Eu tenho certeza que a galera vai adorar. E, cara, obrigado. Eu sou um admirador do seu trabalho. As pessoas têm que conhecer o Wesley, né? Qual a tua rede principal? É Instagram? Eslen.delanogari. Eslen daquele jeitão, pessoal. E-S-L-E Delanoga. A gente vai por aqui. Sigam o cara, muito bom. Obrigado, velho. E valeu. Tamo junto, velho. Boa sorte na sua reunião aí mais tarde. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.